Eu sou a Dailta Alves e a gente vai dar início ao projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, né, aqui do estado de Pernambuco, intitulado Projeto Literatura Negra e as Interseccionalidades. Esse projeto será composto de 4 entrevistas, né? Essa é a primeira entrevista, que é intitulada As Encruzilhadas na Literatura Preta, Feminina e Idosa, a Voz das Mais Velhas. E para isso vamos ter esse papo, né? Que é muito mais do que uma entrevista, é um bate-papo, é uma escuta respeitosa de aprendizagem com a escritora Inaudete Pinheiro, que nasceu em 1946 na cidade de Parnamirim e veio para o Recife com 20 anos de idade. Né? Essa mulher ela foi uma das fundadoras do movimento negro aqui no nosso estado e milita e escreve a partir deste lugar, né, durante todos esses anos aqui em Pernambuco, Recife. E aí eu queria que Inaudete complementasse sua biografia, como está necessário, né, fizesse aí esse início nesse processo de diálogo. Quero agradecer você ter aceito, Inaudete. Você sabe que você é uma referência na minha vida, uma pessoa que admiro bastante e amo. E aí fique à vontade, a palavra é sua. É um prazer muito grande, né, participar do projeto, sobretudo vindo de você, porque a recíproca é verdadeira, de afetos, de trocas, de sororidade, e está quase completa a minha história, porque, sendo que anterior, sou filha de um casal de Caicó, do sertão do Seridó, do Rio Grande do Norte, que vieram morar em Parnamirim, nesse estado, no Rio Grande do Norte. Meu pai veio como funcionário para ser funcionário da base aérea de Natal, em 1939. Mamãe veio depois, já trazendo as 2 filhas mais velhas, que nasceram também em Caicó. E em 46 eu nasci, eu e outra irmã, Ineide, na década de 50, portanto somos 4 velhas, é o que resta da família, que se amam, que se sustentam, que se apoiam. E tem meu filho Yorubá, tem minha neta Niasha. É a continuidade dos 2 que saíram do sertão do Seridó. Faz parte do projeto, né, que a entrevistada escolha um local para esse nosso momento de diálogo. E aí eu queria saber de Inaudete, né, por que você escolheu exatamente este local, né? Estamos no Parque 13 de Maio, mas especificamente por que aqui? Bom, esse baobá, ele foi plantado em 29 de julho de 2009. Por que essa data? Porque nessa data fazia 30 anos que nós tínhamos fundado o Movimento Negro do Recife. Então, neste momento, a iniciativa pessoal tornou-se coletiva, porque vários braços, várias mãos estavam nesse momento e botaram a terrinha e constituíram, né, a família deste baobá, com suas famílias também. Esteve no momento pessoas que começaram conosco, né, a organização, outras que continuaram, e com seus familiares. Por extensão, minha neta estava presente, ela com 4 meses de idade, com 5 meses ela é de janeiro, estava presente, e a filha de Carlos Augusto e de Claudilene, esqueço o nome da menina, a Iana, estava presente. As 2 quase recém-nascidas, né, pertencem a eras
esse momento. Então o significado deste baobá fortalece a nossa presença no Recife, a nossa confirmação e, sobretudo, a nossa ação política. Inaldete, eu queria que você nos trouxesse um pouco desse os primeiros contatos com a literatura. Né? A gente sabe da dificuldade que é ter esse acesso à literatura. A literatura, de maneira geral, já não chega com facilidade, e a literatura negra é muito mais difícil ainda, né? E se hoje a gente ainda sente essa dificuldade, eu imagino na tua infância. Então, como foi, né, essa menina negra de lá de Parnamirim encontrar-se com essa literatura e depois especificamente com essa literatura negra? Uhum. Eu lembro que eu comecei a ler muito cedo, antes dos 6 anos. E já tinha 2 irmãs estudantes, isso facilitou. Além disso, eu tinha um estímulo muito permanente dentro de casa, além das irmãs. Meu pai era muito bom leitor. E sempre tinha um livro na mesinha ao lado do sofá. E eu, curiosa, lia tudo o que ele lia também, até para impressioná-lo um pouco. E fui crescendo nisso. No ginásio, 10, 11 anos, eu fiquei responsável pela chave da estante da biblioteca do colégio. E eu folheava os livros, porque já que era responsável, eu fazia limpeza. Mas eu não lembro de nenhuma escrita específica que falasse de negro. Eu li aqueles livros, li vários. Lembro muito de Mário Pitanga, Cecília Meirelles, mas eu não lembro de nenhum. Não lembro de Lima Barreto, por exemplo, nessa biblioteca. E li Castro Alves, e eu recitei o poema Navio Negro. Navio Negro era o título do livro, e tinha esse poema enorme, um épico. E eu li na classe, me senti muito bem em ler aquele livro, porque eu me posicionei como uma mulher negra, como uma pessoa negra na classe. Éramos vários estudantes negros nessa classe. A minha cidade era muito negra. E ninguém disse nada, nem aplaudiu, nem vaiou, não disse nada. Não tem diferença. Mas o contato realmente com a literatura negra, eu acho que eu fiquei aqui no Recife, né? Quando nós fundamos o movimento negro. É a minha lembrança. Tarcísio Pereira, dono da Livro 7, aproveitou o filão, né, que apareceu aí do movimento negro, e começou a trazer livros sobre a história do negro, história propriamente dita, e a história através da literatura. Isso foi um achado para nós. E a partir daí foi dedicação quase exclusiva, né, na minha preferência de leitura. Digamos que é exclusiva. Quem Tarcísio trouxe naquela época? Tu lembra de alguns livros? Sim, sim. Tudo que aparecia. Carolina Maria de Jesus. Já existia, isso, né? Era em que época? 1979. Maravilha. Solano Trindade, em 81, foi reeditado pela Brasiliense, esse agradecimento, não canso de fazer a Brasiliense. Foi reeditado Cantares ao Meu Povo. Tarcísio emprestou a nós uma porção de livro para nós vendermos em consignação, e fizemos um lançamento. Só perdeu pro de Travessias. No auditório do DCE, do antigo DCE, que era na esquina da Conde da Boa Vista com hospício. Maravilha. Fizemos o lançamento e me lembro de Jomar Muniz de Brito. Disse: vocês não gravaram, não tiraram foto, não é ninguém falar de gravação, não tiraram fotografia. Bom, não existia celular e as máquinas fotográficas ninguém levou, né? Ninguém levou.
todo mundo de roupa nova, vestidos brancos, todas, e recitamos, mulheres e homens. Cada uma pessoa recitou um poema de Solano Trindade. Foi belíssimo. Maravilha. Belíssimo. Oi, Naudete. A sua literatura e a sua militância sempre caminharam juntos, né? Sim. Eu posso até estar equivocada, mas a leitura que eu faço do que eu já li seu e do que eu te conheço. Como é que se estabelece essa relação, né? Desse local da militância e da literatura, né? Como um complementa o outro, como um fortalece o outro na tua vida, né? Não, é preciso dizer que eu já escrevia antes do movimento negro, né? Eu já escrevia também, muito cedo eu comecei a escrever através das cartas, é uma literatura atual agora, a escrita das cartas. Já tenho de minha neta pronto para ser editado. Mas concomitantemente com as cartas, eu fazia os poemas para as paqueras de minhas colegas, para as paqueras dos meus colegas. Eu fazia tanto carta como poemas. Então, faz tempo o exercício da poesia. Mas a literatura negra, que é a minha proposição, partiu realmente com a militância. Literatura negra por quê? Porque ela diz o meu sentimento enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra, enquanto ativista negra. Às vezes nem falo em negro, mas estou passando da literatura negra. Isso me deu uma outra pergunta. Todo escritor, escritora negra, escreve literatura negra para você? Não posso avaliar porque as pessoas que eu conheço fazem. Fazem, né? Todas as pessoas negras que você conhece. Escritoras ou escritores fazem literatura negra. Mas é possível que alguém não faça, né? Porque há para uns a rejeição de dizer que literatura é literatura. Claro que é. Quem vai negar isso? Literatura é literatura. Só que o judeu fala sobre a questão dos judeus, né? Os japoneses falam de suas questões, está aí, mas como nós fortalecemos esse nome, esse título, aí depois já parece que nega que não existe literatura negra. Isso não é poucas vezes que se diz, é muito frequente. Mas particularmente eu acho que existe, e para mim ela é a que eu faço, a que você faz, a que as pessoas do ativismo literário fazem. É uma forma também política, nossa literatura é política. Uhum. E eu acho que é importante a gente pensar, né, que quando a gente fala de literatura negra, por mais que seja uma literatura específica, mas isto não vai torná-la inferior a nenhum outro tipo de literatura, nem colocar naquela caixinha daquela literatura apenas de militância, apenas panfletária. Não é isto, até porque toda a literatura vai trazer uma representação de um grupo social e cultural, né? Então é importante a gente estar sempre ressaltando isto, porque é uma coisa que a gente sempre ouve, querendo encaixotar as nossas narrativas, né? Ou limitar essas narrativas. Eu queria agora trazer uma pergunta que dialoga muito com o nosso tema, né? Reforçando que este diálogo faz parte do projeto Literatura Negra e Interseccionalidades, que está sendo financiado pela Lei Aldir Blanc, né? Aqui do estado de Pernambuco. E esse é o nosso primeiro diálogo, teremos mais 3 diálogos. O primeiro vem com As Encruzilhadas na Literatura Preta, Feminina e Idosa, a voz das mais velhas, né? Estamos aqui com Naudete Pinheiro. E aí eu queria, nessa pergunta, ela é bem direcionada. Ela vem perguntar para você como é ser uma mulher negra, idosa, escritora nos dias de hoje, né? Nesse dia, a gente enquanto mulher negra e comunidade negra, esse nosso quilombo, a gente aprende a importância de respeitar as mais velhas, né? Isso a gente aprende dentro dos terreiros, que a voz dos nossos mais velhas é a voz para se escutar, baixar a cabeça e respeitar. Então, mas esse local dessa escrita, né, que vem com toda essa gama de tecnologia, que às vezes sufoca a gente que não está nessa geração.
Então eu queria que você trouxesse isto, né? Como é ser essa mulher negra, idosa, nos dias atuais, escritora, escrevendo, né? Eu só sei que eu sou idosa quando as pessoas me lembram. Coisa boa. Tanto que algumas reverências a mim como uma das mais velhas, às vezes me deixa um pouco encabulada, confesso. Com toda a sinceridade, confesso. Embora sabendo, na minha família tem isso, esse respeito aos mais velhos, tinha isso, sem ser orientado por meu pai ou por minha mãe, mas nós tínhamos esse comportamento. E eu particularmente tenho isso, né, esse respeito. Mas quanto à minha parte, eu fico, epa, né, me tratar de senhora eu acho tão esquisito, né? Pedir a bênção eu acho esquisito. Há quem faça isso, né? Aí é quando eu me lembro, eita, eu sou uma das mais velhas. E sabendo que há muito tempo eu sou uma das mais velhas em vários lugares. Na faculdade, quando fui fazer o mestrado, eu era a mais velha da turma. Do nosso grupo de amizade eu sou a mais velha, mas como uma instituição eu não me acho. Como instituição né, do nosso, como nós vemos, tá bom. Enfim, este lugar eu acho que nós, a África nos ensina isso com muitas, ela, né? O povo africano e o povo indígena tem isso na sua raiz, faz parte, né, do seu ser, né, de sua vida, de sua constituição enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto coletividade, no respeito aos mais velhos. Então, outro dia assisti um depoimento de alguém que trabalhou com os indígenas e disse que ele chegou à 24ª geração. Infelizmente, nós negros chegamos no Brasil a terceira e olhe, né? Porque o tráfico não permitiu que eu conhecesse meus avós, por exemplo, né? O tráfico negreiro, a escravidão negreira, não permitiu isso. Então conheci minha tia mais velha, já conheci uma senhora idosa. E as 4 mais velhas, teve uma que morreu com 108 anos, outra com 102, eram gêmeas. Mas essa história de ser velha eu acho fundamental na cultura africana, e por extensão aqui, né, que nos incorpora. Enquanto escritora, é a mesma literatura que eu sempre fiz, né? Não sei. Talvez tenha um pouco mais da minha memória, né? Que a sua geração não tem, né? Não teve a oportunidade. E talvez eu traga esse conteúdo, né? O que eu acho muito bom, trabalhar com eles, porque os mais novos têm que saber. Então, enquanto eu posso recuperar a minha memória, eu faço para que as futuras gerações, minha neta sabe alguma coisa, mas que os seus filhos e os filhos dos seus filhos também saibam. Isso eu acho que tem essa importância, né? Esse significado. Por isso é que eu trabalho muito com memória. Para mim é fundamental essa categoria, memória, né? Daí a intersexualidade com os textos, né? As conexões. E ela para mim é meu eixo, minha memória, né? É o meu eixo. E vida mesmo, não só da escrita, de vida. E pra gente é fundamental essas tuas memórias, né? Muito, muito. As gerações, eu ainda não sou nem uma das mais novas, né? Eu tô aqui com o Inaldete, sou uma mais nova que ela, mas tem as mais novas aí que estão também, né? Tem as minhas mais novas. Tem as nossas ainda. Mais novas e que bom que as projetando, meninas, inclusive. né? Quanto mais cedo estão se reconhecendo enquanto meninas negras, escritoras negras e fortalecendo, né, essa literatura para as outras gerações.
Mas eu queria que você trouxesse, se você, quais são as principais dificuldades mesmo? Porque eu tenho minhas dificuldades como professora dentro das minhas vivências, da minha faixa etária também, das minhas perspectivas. E você, assim, você também sente essas dificuldades no teu fazer literário, e não só no teu fazer literário, mas o que isso significa, porque existe a escrita, mas existe a publicação, existe lançamento, existe o acesso à tecnologia, então, se você tem, né, essas dificuldades, se você reconhece as dificuldades também. Eu acabei de escrever um texto, um diário em contexto de um livro, que eu falo dessas dificuldades, né? E não só eu, mas falando do meu lugar. Sim, embora sempre escrevi, sempre, né? Foi quando eu comecei a ler a literatura negra, eu já fazia poesia, como eu disse, mas no momento que eu me firmei como militante, me firmei, que eu digo, assumi essa militância, por isso eu comecei a escrever, né, poemas. Porque é a síntese da palavra, né, o poema, e estava num momento muito efervescente de conhecimento, de leitura, de viagens, e de acontecimentos na África e no mundo, né? Mas particularmente o nosso mundo de militância é a África, né? O ponto de referência. E era a época das grandes lutas de libertação, né? Umas recém-libertas e outras ainda no processo de libertação das colônias. Eu alcancei a libertação, né, como recém-ativista da Rodésia, por exemplo, né, que passou a ser chamado o nome que era, de fato, Zimbábue. Nós acompanhamos o Zimbábue, nós acompanhamos a libertação da África do Sul, né, o processo de descolonização, né, a libertação de Mandela. Então, era um poema militante, de fato, né? Aí, quem quiser que diga que não, mas era, e nós não tínhamos nenhum problema de botar isso, de recitar, de proclamar. Como nós recebemos, em último caso aqui no Nordeste, particularmente no Recife, as informações chegavam muito tardias, só fomos saber desses movimentos quando no momento que fomos, que nos assumimos na militância aqui no Recife. Em São Paulo, o pessoal dialogava com os guerrilheiros, né? Sabiam quem era, conhecia inclusive. Outros iam para lá, outros colaboravam na divulgação. São Paulo, Rio de Janeiro. Pelo acesso que tinham às informações. Pelo menos eu e os companheiros e as companheiras nos apropriamos desse conhecimento com a militância, né? E eu comecei a fazer meus poemas políticos, né, nesse momento, políticos de referência à militância desse momento que nós assumimos. E fiz um caderno atrás de outro, chamava de álbum, um atrás do outro, que falava das guerras de nós, de mim, e não fazia publicação, né? Intocava, porque eu sabia não sei porque eu sabia, mas eu sentia uma dificuldade de publicar. Sabia da dificuldade. Quando tive a oportunidade, foi assim, porque já saiu dessa fase, desses 10 primeiros anos, onde os álbuns foram feitos, foram 4 álbuns. E depois eu comecei a publicar, né, na década de 1980. Né, os 2 primeiros, eu trouxe os 2 aqui. Esse aqui, né,
que foram muito mais um projeto de oficina com as crianças das escolas comunitárias. São crianças que estudavam nas escolas de bairro, porque as mães deixavam os filhos naquela casa. A casa se transformou numa escola para aproveitar o tempo das crianças. E de repente eu achei muito fértil esse momento, porque em 1987, no próximo ano, eram 100 anos da abolição. E o governo federal fazendo a bruta campanha, bruta mesmo, estúpida, de louvação à abolição da escravatura. Isso não vai continuar, pelo menos para aquelas crianças. Eu fiz textos datilografados e fui conversar com elas, né, nas escolas. Levei papel, ofício para que elas pudessem traduzir como quisessem ou reescrever a história. Muitas fizeram suas historinhas escritas, outras desenhadas. E levei para o Centro Luiz Freire, que eu já conhecia, que tinha um trabalho de educação muito bom, e propus a ela ampliar essa oficina. Ela disse, não, nós vamos ampliar a oficina, mas através de livros prontos. E fizeram essa maravilha. Eu não quis publicar em 88, porque parecia que também estava colaborando com o governo federal, para não dizer estadual, né? Porque foram na história, os governos se conciliam, né? A tal da democracia racial que eles proclamavam. E em 89 nós fizemos uma festa belíssima, a segunda festa bela, Verdeiro para Travessias. E onde? No mercado que antes vendeu os nossos. No mercado da Ribeira, nós pisamos aquele chão com literatura. Foi lindo o evento. O Centro Luiz Freire me deu, eu tenho essa gratidão, né? Pelas duas, particularmente, as duas companheiras que encabeçaram esse projeto. Carmen Lúcia Bandeira e Nalda Batista. Gratidão para elas. Eu quero que elas sintam que foram muito importantes para que isso se concretizasse. Foram elas que conduziram isso. Esses livros estão esgotados? Quase sim. Tem pouquíssimos, né? Bom, só foi essa edição. E foi o que mais circulou. Porque, né, tanto o Centro Luiz Freire distribuía quando alguém viajava. Uma das professoras, uma das educadoras viajava, e eu também viajava muito, porque nessa época a gente participava de muitas viagens, né? A militância estava no auge e nós tínhamos muitos encontros nacionais ou internacionais e eles viajavam. Tu lembras comigo. Quantos exemplares eles... Foi 1000 de cada. 1000 de cada. Muito bom. Eu queria aproveitar, já que está aí na apresentação, para você apresentar os teus outros livros. Sim. Eu quero reforçar um pouco a história deles, né? Esse aqui foi a Noera Nagô, partiu da história de algumas companheiras educadoras do movimento dizer que as crianças, exatamente as que trabalhavam com educação, diziam que as crianças que frequentavam terreiro nunca diziam que era nas escolas, porque se dissesse seriam discriminadas. E eu achei uma forma de conversar com elas, da importância delas se afirmarem como pessoas que professavam a fé no candomblé, na umbanda, dessa fé, né, que nós praticamos.
assumissem essa condição. E falei Paiadão era Nagô, porque Paiadão é um dos babalorixás mais famosos que Recife já teve. Né? O seu nome deu título a um sítio que continua a ser chamado Sítio de Paiadão, mas foi sobretudo uma homenagem à tia Inês, a fundadora do sítio. Que dizem que era uma mulher africana que veio para o Recife. Se supõe, é a memória oral do sítio, se supõe que ela não foi escravizada, não sei como veio. Espero que ela não tenha sido traficante de escravos. Né? Doeria muito se a gente soubesse isso, porque alguns negros foram traficantes também de escravos, infelizmente. E como branco, fez com branco também, né? Também, por que não? E Inês Joaquina de Souza, o seu nome é reverenciado nesse sítio, naquele espaço. Né? Enfim, essa história por que é que eu sei? Porque mãezinha, filha de Paiadão, fazia questão de contar. E me contava com detalhes. Eu frequentava o sítio e ela trazia sempre a lembrança de Inês, sempre. Ela e os seus filhos. E então, esse trabalho foi por essa razão, para que as crianças se empoderassem enquanto crianças frequentadoras de espaços religiosos, né, da fé dos orixás, e uma homenagem à tia Inês, também a tia Mãezinha, filha de Paiadão, e a tia B, que estava naquele momento na liderança do terreiro. Tia B fez o lançamento, se emocionou muito. 5 cantigas era porque eu queria contar a história da escravização de um modo mais leve para as crianças. Eu não queria dizer do tráfico cruel, né, que foi. Então, peguei as cantigas de roda, que eu cantei muito, que eu brinquei muito no terreiro de minha casa, com minhas irmãs, meus vizinhos, e trouxe para as crianças. Escravos de Jó, jogavam para chegar. Então, eu dei outra versão para a musiquinha, e ele se tornou Os Escravos de Jó, um Jó qualquer, que quando na hora que fazia guerreiros com guerreiro faz o zigue, zigue, zá, aqui era zigue, zigue, zás. Esse zás era quando o negro fugia. Por que fugia? Porque não queria ser escravo. Então é uma história cativante que as crianças ficavam abismadas, para não dizer abestalhadas, ouvindo essas histórias. Foram 5 cantigas, a outra não é uma cantiga de roda, é uma calante que a gente cantou tanto, dorme, menininho, para encerrar. E nesse momento eu reforço as nossas grandes lideranças. Luiz Gama, Chico Rei, os Malês, Tupac Amaru, Preto Cosme, João Cândido Solano, Candeias, nossos heróis. Abdias, Clementina de Jesus, Elza Soares, Aniceto, Seu Luiz de França, meu mestre, Mano Décio, Dona Sandra, Dona Madalena e todas essas outras pessoas, né, que essas pessoas representavam. Então, esses 2 livros foram muito apoiados. Inclusive, consta da bibliografia de muita gente, né, das pessoas mais velhas também, pelo fato de ter circulado bastante. E está na grande enciclopédia de Ney Lopes, vale dizer.
Nessa altura do campeonato, eu já me dedicando muito à literatura negra, a literatura infantil estava muito mais me atraindo. E considerando que alguns livros que eu li tratavam a criança negra com desprezo, que a gente sabe que até hoje o cabelo é ruim, estica esse cabelo, né? Arrume esse cabelo, isso é dito. A cor era humilhada, então eu aproveitei para o máximo que eu pudesse encontrar, né, de livros da literatura infantil. Qualquer literatura infantil eu pegava para ler e ia selecionando os vícios literários, né, que aquela literatura continha. Os vícios são as coisas boas também. E então esse livro eu gosto. Ele foi a segunda experiência assim de formar, né, um pensamento negro, e fiz racismo e antirracismo na literatura infantil juvenil. Em 89 ele estava pronto, né, mas eu não tive coragem de publicar. Uma colega querida, que estava fazendo uma cadeira isolada do curso de literatura, ela já doutoranda, e eu queria ir para o doutorado de literatura, ela se propôs, né, vamos fazer isso porque é importante. Aí se propôs a fazer a edição, assim, realmente um aprendiz, tanto ela como a editora. As duas aprenderam um pouco nele e fizeram essa brochura, que tenho dado minha contribuição com esse olhar crítico. Maravilhoso. Eu gosto muito. Eu gosto. Faz uma análise também muito aprofundada sobre a literatura que naquela época e ainda hoje é referência de literatura infantil para muita gente, que é o Monteiro Lobato, né? Essa crítica do racismo na obra do Monteiro Lobato parece ser uma coisa recente, mas aí o livro de Naudete da década de 80 já estava fazendo isso com uma profundidade imensa, né? Foi, porque me incomodou muito. Pois é. Porque na medida que eu quis fazer, né, uma análise crítica, eu tive que ler a teoria, né, fazer um respaldo teórico. Eu fui vendo que todas as boas teóricas da literatura infantil, com todo respeito, mas se reportava a ele com todo afeto, com toda a gratidão. Eu não nego que ele foi um bom escritor, eu não nego que ele foi um grande editor, eu não nego isso, aliás, nem conheço as edições dele, mas já que disseram isso, foi um grande editor. Inclusive quase que fazia edição de livro de Lima Barreto, mas não saiu. Só não sei se ele sabia se Lima Barreto era negro, não sei. O homem é cruel, ele é cruel até hoje. Fiquei felicíssima porque na Folha de São Paulo de antes de ontem, hoje é 22 de 24, né? 24 de janeiro, pois antes de ontem saiu um homem que não é branco, que não é negro, aliás, criticando, dizendo o que a gente já dizia aqui, né? Quer dizer, eu me antecipei, mas ninguém está negando não, né? Ninguém. Mas ainda, recentemente, um ano atrás, foi uma campanha de dizer, não, era um homem daquele tempo. Ora, Lima Barreto também era daquele tempo, Solano também era daquele tempo, e já tratavam a literatura com todo respeito. Pois é. Trazer a eugenia, que fazia parte do fazer dele, da vida dele. Eugênico, ele era sócio de uma instituição eugênica. Ele apoiava, quem tiver dúvida, leia o Presidente Negro. É só isso, por favor. Exatamente. Presidente Negro, os adultos.
e os menores releiam a Negrinha, Sim. né? Releiam. Porque para as pessoas que não são negras, não sabem o quanto é constrangedor estar vendo textos racistas sendo aplaudidos, naturalizados. Exatamente. E aquela criança que está ali, né, quando vê a tia Anastácia sendo comparada a uma macaca, é a mãe dele, é a avó dele que está naquele local, né? E violenta. Violenta assim como está o tempo inteiro na escola ouvindo o local do negro como escravizado, que não reagiu, que não fez nada, e é que é colocado na escola dessa forma. Né? Os nossos heróis que Naudete traz no livro não são os heróis que a gente aprende quando está iniciando o processo de escolarização, e como isto violenta a identidade negra, né? Que depois é colocada simplesmente como um aluno que não se reconhece negro, né? Mas como essa sociedade contribui para esse não reconhecimento, né? Então, assim, essa literatura ela vai trazer esse contraponto, e é importante ressaltar, é uma literatura que vem sendo desenvolvida há décadas, né? E como essa literatura precisa estar na escola, né? O chão da nossa formação, é a sala de aula, porque muitas vezes na casa nós não temos acesso à leitura, né? Muitas vezes na casa não temos nem pessoas alfabetizadas, né? Como eu estive nesse local, mas se chega uma literatura como a de Naudete, faz uma diferença imensa, né? Mostra os outros, Naudete, vamos embora. É preciso dizer que Luiz Gama, em 1800, antes da abolição, ele já editava seus livros, né? Pois é. Machado de Assis também, né, com seu subterfúgio, mas também editou. Escrevia até com nome diferente, né, para não ser identificado, porque ele queria vender o livro, ele vivia de livro. Acessar espaços, né? Para acessar espaço. Mas ele editou, ele falava sobre a questão da escravização. Tinha gente que falava, muita gente, só que não era acessado. A gente lembra de Maria Firmina dos Reis, né, Naudete? 1859. Tinha uma mulher negra, porque a gente só pensa às vezes nos homens negros, né? Porque que fizeram mais. Né? Exatamente. Mas aí nós temos, né, a Maria Firmina dos Reis, né? Ela é fantástica. Né? E que se colocou como essa mulher, porque na própria apresentação do livro ela diz, né, que não é fácil, ela enquanto uma mulher está ali escrevendo. Ela poderia usar desse subterfúgio de um pseudônimo masculino que muitas mulheres usaram. Na Europa isso foi né? comum. Mas como é importante essas referências em nossas vidas e como elas são silenciadas né, dentro dos espaços institucionais principalmente. Vamos lá, para os próximos. A Calor do Maracatu, de 2007, ele também saiu de um projeto, porque eu queria fazer oficina com as pessoas que dançavam, com as crianças que dançavam maracatu. E para fazer esse projeto eu tinha que ter material para, né, ofertar para essas crianças. Eu sou fã de maracatu. Eu sou maracatuzeira, embora não pratique. Mas o histórico do maracatu me contempla perfeitamente. Ter nascido na senzala, né, enrolando o senhor, isso para mim diz a sabedoria daquele povo, que é o nosso povo. Enfim, esse Calor do Maracatu, depois que foi feito a oficina com as crianças, eu ofereci a proposta da edição ao Núcleo Afro, na época com Claudilene da Silva, que responsavelmente assumiu o projeto e nos deu essa belezura, que é lindo. E eu dedico aos nossos ícones, né, do maracatu em Pernambuco. Seu Luiz de França, que é meu mestre, não me canso de dizer. Dona Maria César da Assunção, da Anunciação, Dona Mariú, que foi a mestra do Esteira Brilhante de Igaraçu. Esse Esteira Brilhante foi o mais velho que eu conheci, né? O maracatu mais velho, de 1824.
E o Leão Coroado foi de 1863. Dona Júlia do Nascimento, famosa Dona Júlia, que é o grande ícone do maracatu em Pernambuco, tem estátua, tem referências. Quem a conheceu, pedia a bênção a ela, brancos e negros. Dona Madalena, que depois recolocou maracatu elefante na rua. E Dona Ivanice, Mãe Ivanice, para mim foi a última guerreira do maracatu, né? Encanto da Alegria, ela criou o maracatu, eu vi quando ela me confessou isso. Aliás, ela me confessou isso. Ia criar o maracatu para tirar as crianças da marginalidade. Que sabedoria, né? Um instrumento que tinha o dela, porque ele era Iarubixá, tinha a parte religiosa, mas tinha sobretudo o cuidado, né? A maternidade, a maternagem que ela trazia para aquelas crianças, cuidar das crianças. Isso para mim foi assim, muito importante, aquele nascimento e manutenção enquanto ela viveu. E a importância de, ao mesmo tempo que cuida, trabalha a identidade, né? Muito. Porque muito. Às vezes tem uns certos cuidados que implicam em violentar a identidade. Né? Não existe essa parte. Exatamente. Né? Mas tem seu valor, mas não existe essa parte. E às vezes até discrimina a identidade, né? Ela destrói. fez um outro trabalho, exatamente. E ela não, ela reafirmou. Maravilha. Reafirmou com o maracatu. Muito importante, Dona Ivanice, Mãe Ivanice. Muito querida também. Balbar de Pojuca foi um oportunismo, né? Mas tudo começou com um projeto, porque eu queria trabalhar a lei 10.639 em Pojuca. Negociei com o secretário de Educação, com a gestora da época, como é que chama? Abaixo do secretário. Às vezes tem a secretária executiva, né? Tem o secretário-geral e a secretária executiva. Talvez. Os dois me receberam com toda atenção, com todo afeto, não foram absolutamente negar essa história, porque sabiam a minha intenção. O que é que eu queria? Eu queria, através dos baobás, passar a lei 10.639, né? Essa parte histórica. Simples, né? Eu não sou historiadora, mas com essa leveza de uma leiga, mas eu trago a história negra para o lugar onde eu traduzo. E eles aceitaram, né? Aparentemente aceitaram, né? Às vezes, né? Mas eis que aparece uma pessoa, uma OCIP, tenho raiva de OCIP. Talvez isso me marcou, coitada, essa não tem nem responsabilidade com isso. Mas essa empetelhou, simplesmente disse, no dia que você marcou, ligou para mim, no dia que você marcou a oficina, vai ter uma Globo Nordeste, tá aí Globo. Uma ação Globo, né? Aquela de cortar cabelo, fazer unha, né? Fazer barba, tirar identidade, uma boa ação. Mas tinha que ser nesse dia. Ou por que não remarcou a minha oficina? Vocês vão por aí o projeto. Para me vingar, em 2008 ia acontecer a Freeport em homenagem a Solano Trindade e aos países africanos de língua portuguesa. Eu peguei na palavra, vendi o peixe à organizadora, que era o Instituto Maximiano, né, Campos, através do seu filho Antônio Campos. Ele aceitou, acolheu, né, o texto e encaminhou para bagaço.
Eis que naquele porto tive a oportunidade de lançar, ao lado da minha Conceição Evaristo, da nossa, né? Conceição Evaristo, que foi muito bom. E aqui eu já tinha feito o projeto de mapear alguns, que eu tinha acesso, claro, alguns baobás de Pernambuco. E os de Filiporto foram incluídos nesse projeto. Beto Oliveira é o grande fotógrafo deste álbum, né? E dos demais baobás. Ele fez as fotografias dos baobás de Pojuca, do Vive, e serviram para ilustrar o álbum. Além de uma ilustradora fantástica, ela hoje não mora mais em Pernambuco, que colaborou com a ilustração. É belíssimo, né? É belíssima a ilustração. Escapa o nome da ilustradora. Maravilha. Ô Inaldete, este foi em que ano mesmo? 2008. 2008, né? Aí, em seguida... E depois, eu sou uma escritora bissexta, eu demoro a escrever. Não é um exercício cotidiano. Apesar que tem sido, né? Ultimamente sim. Ainda bem, ter escrito o Covid me levou a isso. Esse de 2010 foi o período mais próximo, assim, bem próximo, 2008 e 2010, mais próximo que eu editei. Não quer dizer, porém, está respondendo um pouco a sua pergunta ainda, que eu não escreva sempre. Sim. Eu escrevo sempre, só que não publico. Né? Nós escrevemos sempre. Né? Nós não publicamos sempre. Então aproveitei e fiz essa coletânea através de um projeto também da Prefeitura do SIS, Sistema de Incentivo à Cultura. Ele repassa e você faz seu projeto. E aqui é a comprovação. E uma pessoa que fez um chapéu e acolheu vários projetos, e inclusive esse meu. Existe muito nessas pessoas que trabalham dessa forma. Eu gostei muito. Esse já estava... Todos eles já estavam feitos. Quais são os títulos, Inaldete, que vamos passando para a barriguda, que é um baobá. Esta verdade, este é verdadeiro. A barriguda, que é o baobá. É baseado em fatos reais. Fatos reais. Esse baobá existe em Fundão. E lá as pessoas chamam barriguda. Mas é um baobá. O coco foi uma referência aos coquistas, né, que tem um respeito. Que também a maioria tem uma história de escravização, né, por trás. Ficou, a raiz, né? A raiz é muito negra dos cocos nordestinos, pelo menos. E dizem que vários coquistas contam que batiam o barro para formar tijolo, né, ou para socar a parede da casa, e batiam e dali ia fazendo os seus versos, coisas de negro. Para amenizar a dor, cansaço, né? Ao mesmo tempo se confraternizar. Isso é coisa de negro. É verdade. Biriba Biribau, também outra história bonita, que eu trago dois grandes, ofereço a dois grandes tocador de berimbau, Joabe e Meia-Noite, duas referências de Pernambuco, queridos amigos. Maracatu, esse é o meu preferido. Maracatu de real beleza, porque o maracatu tem que constar. Maracatu e baobá tem que constar na minha literatura.
e Solano Trindade. Sem eles eu não vivo, sem eles eu não escrevo. Todos são maravilhosos. A menina capoeira é real, também. Fui Cessa Reis e eu fomos fazer uma oficina em 2008. 2008 ou antes, talvez, não me lembro exatamente, numa escola ali em Santa Amaro. E nós falando da escola, da história da capoeira. E uma menina disse, eu quero dançar capoeira. E foi pro salão, mostrar que sabia dançar capoeira. Era baixinha e peituda, adolescente. Senta peituda, os colegas. É cruel, a macharada é cruel. E é pra ela. Ah, teve acesso depois a essa história? Eu deixei na escola, ela não estava mais. Soraya existe, viu? Soraya existe. Somente a primeira parte, o resto foi Para mim, a minha também poesia. É um dos melhores. De volta. E depois tem o Travessias, né? O Grande Intervalo. O Grande Intervalo. Esse aí foi de que ano, Naldete? 2010. 2010, então praticamente 9, né? Quase 10 anos depois, né? 9 anos depois, teve o livro Travessias, que a gente não está aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Travessias é produto daqueles álbuns que eu fiz em 1979 a 89. Ele é produto disso. Juntei os três, graças a você. Eu já lhe disse isso. Está escrito. Eu pegava no pé de Naldete para ela trazer as poesias dela, né? E por outro lado, daquela hora que você teve o convite de editar o livro, daquela editora que queria fazer a coletânea com a coleção de mulheres negras, né? Tentar conhecer das mulheres negras. E eles disseram, ela não tem nada publicado. Exatamente. Poesia, né? Ou tapa. Necessidade Não tinha poesias publicadas, porque não tinha mesmo. Mas, maravilhoso. E foi quando ele saiu, né? Contou aos trancos e barrancos, saiu e tem me dado alegrias, porque é muita identificação, né? Pessoas que viveram naquela época e outras que descobriram fatos novos têm dito isso. Há memórias que vêm reacendendo e o conhecimento também. E o lançamento foi lindo, né? O lançamento foi único. Eu realmente não me sinto absolutamente sem modéstia de dizer isso. Foi um fato especial do Recife, aquele lançamento. Fizemos já muitas festas, muitas enquanto militantes. Né? Muitas, quem é da antiga da geração anterior, né? A geração de 79 sabe disso, acompanhou muitas festas. E quem vem depois acompanha porque é atual. Mas aquela eu acho que preencheu várias lacunas que nós tínhamos. Né? As pessoas foram porque me conheciam, outras porque lhe conheciam, outras porque quiseram ir, né? Outras porque conhecia alguém que conhecia. E o fantástico, que foi tudo meio em cima da hora, tudo, né? Em cima da hora, muito improviso. Né? Muita gente. E saiu assim como a gente não esperava. O espaço era pequeno, mas foi muito acolhedor também, né? Teve esse aspecto. Mas eu acho que marcou uma história aqui no Recife. Ficou super cheio, né? Cheio, participativo, né? Leve. O sarau. Temos um vídeo, que eu não né? via. A gente pode colocar o link depois para vocês acompanharem, né? Aqui embaixo, aí vocês acessam. E tem essa filmagem maravilhosa do lançamento, né? Para quem pessoas que viram reportagem, eu achei lindo quando a Adécia chegou com
porque leu no JC a reportagem. Quando chegou, por isso, porque leu. Outro porque soube, né? Amigos que eu não via há muito tempo estavam lá. Um que eu não via há 40 anos, um grande amigo, estava lá. Só reconheci, veja só. Tanto tempo, o hiato foi tão grande que eu demorei. Eu envelheci, ele engordou e envelheceu também. Mas eu tenho essa falha de memória. É engraçado, a memória visual às vezes me falha. E eu não lembrava de João Alberto. Não lembrava. Estava lá, né? Chegou para o abraço, chegou para levar o livro. Quer dizer, um grande amigo que foi vizinho, que foi parceiro, que é um ex-amor. E eu esqueci, mas estava lá para prestigiar. Como a gente não está com o livro Travessias em mãos, mas vai trazer um poema que está no livro, né? Um dos poemas, né? Belíssimos também, que é Negra Recife. Recife, velha de tradição, de muitos casarões e de muitas senzalas. Cadê os teus porões? Quantas senzalas tiveste? Quantos escravos negociaste? Quantos negros negociaste? Ostentas a beleza das tuas igrejas, das tuas pontes, das tuas antigas, das ruas antigas. Esqueces quem, sem descanso, tornou tudo isto enquanto estás. És uma cidade fria e elitista, fruto das tuas contradições. O movimento abolicionista deixou tudo na teoria. Daqui, outra teoria da morenidade, apesar do teu maracatu, do coco, de tia Inês, do frevo, da capoeira genuinamente negros. Em Recife, de encantos mis, de muitos casarões, de muitas senzalas, sabes que és muito negra, como é todo negro este Brasil. Rinaldete Pinheiro. 1979. Aí, casarão, 2, 3, lá de lá. Verdade. E agora a gente, né, vai encerrar aí esse projeto maravilhoso, é o projeto Literatura Negra e as Interseccionalidades. Né? Nesse vídeo a gente está dialogando sobre as encruzilhadas na literatura preta, feminina e idosa, a voz das mais velhas, com Rinaldete Pinheiro. Saímos no 13 de maio e viemos aqui para a Faculdade de Direito, né? A pedido de Rinaldete, eu queria que ela falasse um pouco por que estamos aqui e a gente vai encerrar esse momento maravilhoso e enriquecedor para a gente. É mais um baobá. Este baobá também tem muito significado pessoal. Meu filho era recém-nascido, 3 ou 4 meses. Mesmo assim, eu ia sair para fazer militância. Isso foi a infância dele, a vida toda. Eu ia fazer militância e o ponto de encontro era aqui no Baobá. Uma tarde, enquanto estávamos esperando o transporte, íamos para Itamaracá, eu vi um cercado e uma árvore dentro. E o olho já estava educado para identificar que era o baobá. Para depois não me frustrar, fui verificar a placa que tinha ao lado. Era o baobá. Era pequenininho? Era menor do que eu, mas é incrível, quando a gente se habitua com a espécie, a gente identifica o tamanho dele, qual que seja. Pelo menos esse exercício eu já tenho feito e é verdadeiro. E era um baobá. Então, comparei a minha mãe também, que foi em casa cuidando de meu filho, né? E ele estava ali cuidando um pouco de mim, dos meus que estavam também aqui presentes. E eu acompanhei seu crescimento.
acompanhei crescendo, até a sua maturidade, quando começaram a surgir os primeiros frutos, as primeiras rosas. Como a gente conhece um baobá, Inaldete? Reconhece um baobá? Qual a diferença desse baobá para uma outra árvore que tem aqui, por exemplo? Porque eu acho que muita gente, né, não consegue, às vezes, ter essa perspectiva. Eu não sei. É o olho que diz, é o olho define, porque eu conheço o tronco. O tronco, né? É um tronco que é diferente dos outros, das outras árvores. Agora, porque a folha é a mais verdadeira. Específica. Para muita gente. São cinco dedos. Uma mão, né? É uma mão, é uma característica. São 5 dedos. Muito embora meu filho plantou uma sementezinha, imagina, tem um filósofo africano, Ampatebar, que compara assim, tão pequena a planta, a semente, para dar esse monumento, né? Isso é a nossa voz. Ele diz que muita mais sabedoria naturalmente. E fica isso, né? Então ele deve ter aproximadamente 30, meu filho tem 35, ele deve ter 38, 39 no máximo. Né? Porque ele não era grande e o tronco já indicava, né? Já nesse formato que vai se afunilando. E se você vê que é o tronco largo na base, vai se afunilando. E aí os galhos tomam conta dele. E dá flores. A flor nasce branca e virada para cima. 24 horas depois ela vai arriando, deixa e fica aí. É um processo muito bonito. Deve ter alguma flor aqui, tem aquela já descida. Já descida e já está para baixo. Não está totalmente marrom, mas já está para baixo. Já está escurecendo. Aquela branca lá em cima também. É uma branca. Tem várias demonstrações para você não ter dúvida que é um baobá. O maior tronco do mundo. Maravilha. Vem a casa. Para ser, para ser. E aí é isso, né? Gratidão a Inaldete por ter aceito participar desse projeto. Precisamos muito ouvir e ler Inaldete Pinheiro, né? Assim como outras escritoras aí que estão há tanto tempo escrevendo, estão vivas aí escrevendo e que vivam muitos anos, porque tem muito a nos dizer, em Pernambuco, em outros estados do nosso país, em outros países também, mulheres negras escrevendo. Vamos fortalecer a literatura de mulher negra, e é uma maneira de a gente realmente construir uma sociedade de fato antirracista, ouvindo os sujeitos de fala, que está nessa produção, que está nessa luta contra esse processo de invisibilidade. Gratidão a Lei Aldir Blanc, gratidão a vocês que estão assistindo e vamos seguir para as outras etapas do projeto.